Trump, ele tá querendo fazer o seguinte, nesse primeiro momento. Ele tá querendo fazer, nesse cenário, ele tá querendo fazer com que tenha uma atratividade dessas empresas lá de volta pra planta fabril nos Estados Unidos. Só que eu acho que o Donald Trump, eu acho que ele esquece de um negócio que é pra você construir novamente uma fábrica de uma determinada empresa, você não constrói de um dia pra noite. Leva tempo. Você demora um tempo pra você depois readequar todas as condições de mercado, conseguir abarcar todo esse mercado. Gente, é pra defender, né? Pra falar que leva tempo. Vocês estão aqui criticando. É verdade, tá passando pano eu esqueci. Agora. Peraí, vou esqueci. passar pano. Peraí. Não, mas ele tá certinho de fazer isso. Eu tenho uma reforçar, fortalecer eu acho que ele deve ter pensado o seguinte. A renda per capita dos Estados Unidos é alta considerando outros países desenvolvidos. Então, talvez ele deve ter pensado, poxa, se eu produzir aqui nos Estados Unidos e eu tenho um consumo grande, né, porque é uma das maiores nações consumidoras do mundo, que por conta disso também, por isso que tem déficit comercial com países que são emergentes, que exportam a matéria-prima, eu acredito que eu consiga ganhar mais salários médios da população nacional americana. E assim eu consigo trazer as minhas empresas que hoje estão no leste asiático, a maior parte da produção, para cá, e assim eu consigo desenvolver de alguma forma a economia doméstica. Porque quando a gente pega a eleição dele... Na sua teoria, deixa eu ver se eu entendi. A Apple tá fabricando lá na China. Se eu enfio taxa na China, ela não vai conseguir fabricar mais na China, ela tem que voltar pra casa, é isso? Sim, a princípio sim, mas igual o Godoy tá falando, é algo estrutural que demora tempo. Não, gente. Não, mas o tempo aqui é um fator importante e ajuda. Hoje em dia, cara... Tempo é relativo. Não é isso. Hoje em dia, com essas... a Medabil, empresa aqui brasileira, fabrica essas chapas pré-armado já. Pré-moldado. Você monta isso aí, 2 horas você tá com a fábrica pronto, em pé. Acabou. Tempo prática é perfeição. Tempo não. É só importar uns chineses ali também. E traz os chineses já junto. Já nacionaliza os chineses. Já eles estão vendendo visto. Atrás dos chineses. Já faz a construção boa ali. É isso. Mas eu tenho uma teoria. Mas tá vendendo visto por 5 milhões de dólares. Quem que não tem 5 milhões de dólares hoje em dia? Um trabalhador, qualquer operário aí no mundo. O cara tem 5 milhões de dólares no Pix. Faz aqui no Pix, tá aceitando até Pix. Você faz 5 milhões de dólares, você ganha o visto aí. Vai lá pra trabalhar, pra poder trabalhar nas fábricas. A equipe econômica do Donald Trump, principalmente o Scott Bessent, que tá sendo o principal porta-voz, ele defende que desde o Bretton Woods, quando foi implantado ali, os Estados Unidos meio que trocou a solidez dele ali, a defesa dos outros países ali aliados, em contrapartida tendo como moeda forte o dólar. E isso aconteceu por muitos anos, foi assim até mais ou menos ali 1980, quando tirou ali o padrão ouro, foi 1973, mas a partir de 80 ali que você já começou a ter realmente ali um neoliberalismo na parte ali da economia, e você teve ali multicomércio, e ainda assim o dólar ainda continuou sendo a principal moeda. Qual que é hoje a defesa dos Estados Unidos com relação a isso? É que o dólar, ele é super valorizado, ele é considerado aí como o lastro da economia mundial, e outras economias acabam ali enfraquecendo a sua moeda artificialmente. Então, para não ter ali uma competitividade com os Estados Unidos. Então, para o americano em específico ali, compensa muito mais para ele importar, vindo ali de um local mais barato, seja China, seja Índia, seja Vietnã, porque a moeda é mais forte e aquelas moedas daqueles outros países ali estão artificialmente ali jogadas para baixo. Essa é a visão dos Estados Unidos. Então, faria sentido implementar essas tarifas para meio que balancear isso, meio que perder um pouco o poder que hoje tem o dólar, mas é claro, os Estados Unidos não quer que que ele perca essa hegemonia, mas conseguiria meio que balancear. E aos poucos viria ali de novo essa parte de industrialização dentro dos Estados Unidos, ele iria ganhar ali de novo o eleitorado, principalmente as pessoas ali que são consideradas rednecks, as pessoas mais de classe mais baixa, mas o povo americano ali que perdeu muita visibilidade desde os anos 80, que a gente viu ali essa classe média, baixa ali dos Estados Unidos tendo distanciando, né, de fato, dos mais ricos. E tem uma questão aí que pode fazer sentido também, no ponto de vista, que a gente está pensando nessa estratégia como um fim, né? Talvez ela não seja um fim, talvez ela seja um meio. Também tem a questão, né, como negociação. O Trump tem o livro dele lá de negociação, não sei se já leram, o Trump fala sobre bravata, né? No livro dele, eu li, é muito bom o livro dele de negociação, inclusive, ele fala que você começa a pedir um negócio absurdo, sei lá, como, ele cita alguns exemplos bem esdrúxulos aqui, mas eu vou, chega num primeiro encontro, fala pra pessoa, porra, não, eu curto sexo anal, já fala assim de cara, e daí depois você só quer dar um beijo na pessoa, mas na prática ele acha que isso é um bom jeito de negociar, né? Você começa pedindo muito mais do que aquilo que você realmente objetiva. Não, porque depois quando você baixar o tom,
parece harmônico. muito mais moderado, né? É o princípio de cardápio. Você tem um cardápio que ele pega uma garrafa de bebida e coloca 2.000, as outras de 140 fica imediatamente de graça, né? Porque você ancorou alto demais a pedida. Talvez ele esteja fazendo isso numa pressão, porque só falar não estava surtindo o efeito que ele queria, né? Não teve a negociação que ele queria. Então eu falava, vamos manter essa taxa 6 meses. Obviamente, nenhum país do mundo vai ficar feliz com essa taxação desse tamanho, né? Pro Brasil até ficou bom, tá? Vou ser bem sincero que a Embaixada Brasileira fez alguma coisa. O Brasil esperava 20. Ficou bom. Então, eu acho que talvez ele pode estar pedindo muito alto e daqui a pouco ele olha e fala, olha, então agora não, gente, não é também desse jeito, não. Então agora ficou 10% aí, vamos mexer, você não quer baixar a sua taxação pra mim aqui, não? Você baixa aí, eu tiro daqui, então a gente resolve. Talvez seja isso também, porque pode virar agora e falar, ó, você baixa aí a taxação que você tá cobrando de mim. Concordo. Às vezes pode ser realmente isso, e até alguns países estratégicos, como a própria Índia, ela já falou que não ia retaliar, que na verdade ele ia buscar um acordo comercial com os Estados Unidos. A Índia fez isso, o Brasil também fez a mesma coisa, e alguns outros países, até mesmo por não ter tanto poder de mercado, de barganha ali com os Estados Unidos, já tá começando a olhar de um jeito um pouco mais diplomático do que seria, por exemplo, foi com a China e a União Europeia especificamente, que foram duas que já anunciaram que ia ter uma retaliação com relação ao que está sendo cobrado. A União Europeia que está sendo cobrada em 20% e a China que, somando todas as taxas, chegaria a 54%, que é um valor extremamente elevado. Então, acredito que possa vir alguma coisa um pouco mais no sentido de abrir negociações ali com outros países de uma forma um pouco mais bilateral, mas pode ser também um susto do Donald Trump ou algum conluio com algum grupo de empresários que tem algum plano de negócio ali que possa começar a fortalecer, porque ele é um cara de negócios, ele pode ter um grupo de empresários lá dentro que ele pode estar começando a fazer algum tipo de movimentação para realmente repatriar essas coisas. Talvez já tinha combinado com essas empresas também. Pode já estar combinado com a Apple, com Tesla, com todo mundo. Falou, galera, assim, cara, vocês vão voltar para casa, eu vou dar uma motivação para vocês também, pra você não arrumar atrito para as empresas. Para tipo, a empresa não tá saindo da China. O Trump que me obrigou. Porque também a China não pode retalhar as empresas. Porque, não, que eu sou... É tipo assim, eu quero que você faça exatamente isso, mas eu vou fingir que eu tô te obrigando para você me ajudar. Talvez o próprio empresário pediu. Falou, cara, finge que você tá obrigando a gente a voltar para casa porque eu não quero arrumar rolo lá na planta industrial da China, né? E não perder o mercado também da China. Não, porque você fazer um desinvestimento da China, a Apple faz um desinvestimento da China, a China, porra, eu vou fechar mercado pra você agora. Não, o Trump me obrigou, pô. Não era nem eu que queria. Eu até queria fechar aqui, que vocês até gostam de chinês, pô. É porque tá foda aqui. O maior mercado da Apple é lá na China, então. Então, aí tipo assim, ia pegar muito mal pra Apple desinvestir da China por opção. Então. Agora, se o Trump obriga... Fácil, ó, gente, desculpa. Veio a calhar. É isso. Fora que ele vai abrindo também oportunidade com os outros países, por exemplo. A gente tava prosperando uma taxa de 20, veio 10, assim, pô, tamo bem demais. Aí começa a fazer mais negociação. Mas pra gente realmente tá bem. Até que a Embaixada Brasileira fez alguma coisa. Sim, um trabalho foi feito. Totalmente. Até porque a gente teve reuniões, né, com o Trump, a Embaixada teve, então algum trabalho ali foi feito. E uma questão é a seguinte, quem usa muito essa técnica, inclusive, do eu nem queria, é o Lula, você sabe, né? O Lula é especialista nisso aí. Que é tipo assim, ele arruma... Por exemplo, a gente vê agora que o Gabriel Galípolo foi nomeado pelo Lula, que continua subindo a taxa de juros. Quando era o Campos Neto, ele ficava falando, ó lá, que desgraçado e tal, tá subindo a taxa de juros. Aí quando foi o Galípolo, ele foi, então... Aí, tipo assim, mas ele que escolheu. Então, na verdade, ele sempre quis que a taxa de juros aumentasse, porque ele sabia que a inflação ia subir se não aumentasse. Só que na prática ele fala assim, não digas nada, né? Eu fico aqui criticando ele lá, aí eu continuo falando pra ele no telefone, falo, pô, velho, valeu aí, velho. Obrigadão. Tamo junto. Tá só cair na pública e você fala, porra, filho da puta, sei lá o quê, né? E aí é isso. Então, esse primeiro bloco chama Passada de Pano. A gente fez aqui a passada de pano. Nossa, foi difícil. Nossa, muito difícil. Você vê aqui que foi um trabalho complexo, diria, né?